Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre como perder o medo de falar em público. A gente já deu início com outras videoaulas e agora a gente vai falar sobre os principais erros que todas as pessoas cometem ao tentar fazer uma apresentação. Então, fica ligado! Nessas andanças aí pelo mundo, eu percebo que as pessoas tendem a fazer erros repetidos quando tentam fazer uma apresentação. São questões como gírias, postura corporal, entonação vocal ou mesmo utilização errada de slides, entre outras coisas. É claro que aqui não dá para falar sobre tudo, então eu resolvi compilar 10 erros principais que toda pessoa comete e você, é claro, não deve cometer. Você perdeu o medo de falar em público, seguiu o nosso roteiro da outra videoaula, tá seguindo aqui o nosso canal do YouTube e sabe muito bem como fazer para enfrentar o medo. Mas depois que você perde esse medo, é claro, existem algumas coisas que você deve evitar no palco para poder fazer a sua apresentação ser melhor. Uma apresentação que consiga se comunicar, criar um rapport, criar uma empatia com o seu público, com o seu ouvinte, beleza? Então vamos à nossa relação de 10 coisas que não se pode fazer em uma apresentação. Fica ligado? Vamos lá. Primeira delas, gírias ou frases repetidas. Tem pessoas que tendem a falar a mesma coisa várias e várias vezes e normalmente a gente nem sequer percebe. São questões como, tipo assim, né? A pessoa que ela tem uma linguagem mais jovem, ela fala tipo assim, tipo assim, tipo assim, ou utiliza gírias mesmo, né? Um vocabulário que às vezes não é o melhor. Então, tentar evitar palavras repetidas, frases que são, né, talvez como um jargão da pessoa numa linguagem comum, mas que dentro de uma apresentação não podem ser utilizadas. Normalmente a gente, no dia a dia, a gente pega de outras pessoas ou pega de alguma fala, alguma coisa muito comum e passa a repetir como se fosse algo natural. Mas aquela pessoa que está te ouvindo, ela repara quando você passa a repetir alguma coisa, então tente evitar gírias ou frases repetidas. Segunda coisa, cumprimentos muito longos. Evite de todas as formas, pessoal. Cumprimentos muito longos acabam perdendo a empatia e principalmente aquilo que a gente viu na nossa primeira videoaula. No nosso roteiro sobre como perder o medo de falar em público, você deve lembrar que uma das dicas lá para você enfrentar o medo é ganhar o seu ouvinte nos 10 primeiros segundos. Tem pessoas que perdem muito tempo fazendo cumprimento, né? Agradecendo a Deus, o mundo, o periquito, papagaio, mãe, irmão, todo mundo. Não faça isso, pelo amor de Deus. O que você vai fazer? Você pode fazer o seu cumprimento? Pode, mas o cumprimento ele tem que ser rápido, ele tem que ser direto, ele tem que ser objetivo, porque tá valendo os 10 segundos para você ganhar o seu ouvinte. Então, na hora que você sentou ou que você está em pé, que você pegou o microfone, faça logo a sua apresentação, seu cumprimento, agradecendo o que tiver que agradecer. Por exemplo, se tiverem muitas pessoas a serem agradecidas, né, em virtude da oportunidade que você está tendo, agradeça a todo mundo em nome apenas de uma pessoa. Ou então, faça a sua apresentação dentro do contexto, do meio mesmo da sua apresentação, não deixe para o início. Mas enfim, tente fazer um cumprimento rápido, objetivo e direto. Terceira dica, não faça, né, uma coisa que muitos palestrantes tendem a fazer e que é extremamente negativo: ultrapassar o tempo de apresentação. Gosto de dizer que o tempo hoje é o nosso melhor recurso, né? É o recurso que a gente tem, que é a nossa vida. Então as pessoas que estão te ouvindo, elas avaliam isso. Elas estão gastando o tempo delas te ouvindo. Uma pergunta que com certeza vai estar no subconsciente do seu ouvinte é: por que eu estou gastando o meu tempo precioso para ouvir esse ser humaninho que está aí na frente? Com certeza você precisa dar essa resposta para essa pessoa. Você precisa mostrar para ela por que você está ali, por que ela tem que te ouvir. Então, se você, né, passa muito tempo falando e você ultrapassa o tempo que ela tem disponível, como regra ela vai ficar chateada porque ela sabe que tinha 15 minutos apenas e que você já está há 30 minutos falando a mesma coisa. E tem pessoas que ultrapassam esse tempo para dizer a mesma coisa que já poderiam ter dito em pequenas frases ou pequenas ideias. Eu gosto de dizer que o bom ouvinte mesmo, aquele ouvinte que está ali prestando atenção em você, ele gosta mesmo que você faça a sua ideia em menos tempo até do que foi programado. É claro, não exagere. Não adianta, né, você tem uma apresentação de 20 minutos, você está fazendo em 5. Não é assim. Mas tentar ser um pouco antes. Se a sua apresentação era 20 minutos, faça em 18. Se a sua apresentação era 30 minutos, faça em 27. Né? Tente fazer um pouquinho antes para você mostrar que o que você precisava falar, você falou dentro de um prazo razoável. Capacidade de síntese. As pessoas valorizam isso. Então, utilize bem o tempo que você tem à sua disposição. Mais uma dica também é que as pessoas tendem a fazer gesticulação exagerada. Mexer muito as mãos, né? Tentar mexer muito os pés, se balançar. E é engraçado porque na linguagem corporal, na linguagem não verbal, a tentativa de gesticular
gesticular muito é uma tentativa como se você estivesse dizendo e apelando ao público para ele prestar atenção em você. Então, quando a gente gesticula demais, é um sinal de fraqueza, né? Algumas pessoas, por exemplo, mexem muito a mão, como se estivesse pedindo a atenção das pessoas. Outras pessoas balançam muito o corpo, como se fosse uma tentativa de se acalmar. É uma tentativa de se minar, né? Deixar o corpo balançando para poder se sentir mais calmo. Isso não é bom. O ouvinte, como regra, não gosta de ver um palestrante que se mexe demais de uma forma descontrolada. É claro que a gesticulação adequada, dentro do tempo, para chamar atenção para certos pontos, né, vale a pena. Mas nada que ultrapasse os limites da normalidade e da adequação, ok? Mais um ponto, desvio do olhar. Evite isso, evite desviar o seu olhar para o público. O público ele tende a se conectar com o palestrante e o principal instrumento do ser humano de conexão é o olhar. Quando a gente olha para alguém, a gente sente, né, se conectando cada vez mais e criando aquilo que a gente chama de rapport. O rapport nada mais é do que a conexão entre duas pessoas. Então, quando eu estou falando aqui com você, eu estou olhando para você, se eu começar a olhar para o nada, você vai se perceber disso e você pode muito bem se desconectar de mim. A mesma coisa em uma apresentação. Quando você estiver apresentando para um público, olhe nos olhos. Marcílio, mas tem 100 pessoas, como é que eu vou olhar nos olhos de 100 pessoas? É claro que não tem como, mas você vai olhar no olho de alguém. E você pode variar. Olha para um, olha para outro, olha. Vai olhando de forma que o público está entendendo que você está se comunicando com ele, né? Tanto é que, normalmente, quando a gente faz uma apresentação e uma pessoa está mexendo no celular e a gente olha para ela, ela pega o celular na mesma hora, se sente envergonhada e guarda. As pessoas têm, por natureza, se sentirem envergonhadas de olhar no olho de uma pessoa e não estar prestando atenção. É claro, se você desviar o olhar, ela vai se sentir confortável para fazer outra coisa. Então, olhe nos olhos, se conecte verdadeiramente com aquele seu ouvinte, porque é uma forma de manter a atenção dele em você. Outra dica também importante que as pessoas tendem a errar é fazer um vocabulário incompatível com o público. Torne o seu vocabulário compatível com aquela pessoa que você está falando. Tem muitas pessoas, por exemplo, que acham que falar difícil é uma forma de mostrar conhecimento e hoje em dia, por exemplo, não é. Você chega para um público que é muito jovem e começa a falar difícil, o público se desconecta de você. Então é muito importante você saber com quem você está falando. Se o seu público é jovem, traga uma linguagem jovem. Se o seu público é um público mais avançado, um público mais intelectual, um público com a idade, mais respeitosa, utilize uma linguagem mais rebruscada. Então, de acordo com o seu público, faça a linguagem se adequar. Tem pessoas que ficam utilizando, às vezes, latim, utilizam uma palavra difícil, como uma forma de tentar mostrar conhecimento. E hoje em dia não é a melhor forma. Afinal de contas, a pessoa percebe que você não sabe sobre o que você está falando. Um erro muito comum também, e que você não pode cometer de maneira alguma, é fuga do tema. Fugir do tema central do assunto. Sabe, quando você é convidado para uma palestra, os seus ouvintes eles estão na expectativa de ouvir sobre aquele assunto. E a fuga do tema ela é muito problemática porque todo mundo percebe. Ah, Marcílio, mas eu gosto muito de fazer piada para quebrar o gelo, para poder levar o público para outro lado e tentar fazer com que ele fique próximo a mim. Não há problemas em você fazer uma piada para quebrar o gelo, trazer uma informação contextualizada ao momento que a população vive, etc., para que as pessoas possam mostrar interesse. O problema é que, dentro da sua apresentação, sempre deve haver um começo, um meio e um fim. Se na sua apresentação você se perde e você não dá uma conclusão, o público ele sente que não ganhou nada em troca pelo tempo que ele deu para você. Eu tô aqui na minha vida disponibilizando o meu tempo para você e você não está me dando nada em troca. Então no final eu vou me sentir insatisfeito. Que é claro, você não deve deixar o seu público jamais insatisfeito, porque no final o feedback dele é o que importa, ok? Um erro também muito comum é utilizar os slides da maneira equivocada. Sabe, gente, os slides, eles são um instrumento muito importante para o palestrante que deseja utilizar. Mas ele tem um grande problema, porque ele pode levar a sua apresentação lá para cima e torná-la incrível, ou ela pode afundar a sua apresentação. Slides precisam ser utilizados de maneira comedida, porque afinal de contas, quando eu coloco alguma coisa em projeção, as pessoas vão desviar o olhar de mim para os slides. Então veja que polêmico, não é? Eu estou aqui fazendo uma apresentação totalmente empolgado, etc. Você pega e olha para o slide e não para mim. Resultado disso, desconexão. Você deixa de olhar para mim para olhar para o slide. Resultado, você pode passar a mexer no celular, pode querer ir embora, pode não gostar. Então o slide ele tem que ser utilizado de maneira certa. E muita gente me pergunta, Marcílio, eu uso ou não uso slide? Minha resposta é, depende da sua estratégia. A sua apresentação permite que você use ou não permite? Se a sua apresentação, por exemplo, é de 10 minutos,
Perceba, vai dar para utilizar 2 slides no máximo. E mesmo assim, com muito cuidado e cautela, porque um slide demora 5 minutos mais ou menos para você falar sobre ele, não é? Então não faz muita utilidade dentro de 10 minutos, mas se for uma aula de 3 horas de duração, opa, aí o slide já passa a fazer mais sentido. E mesmo assim, tem pessoas que preferem nem utilizar, para manter um rapport maior com o seu público. O que eu digo para você é, tenha a melhor estratégia. Vai usar o slide? Lembre-se do tempo que você precisa para cada um deles. Lembre-se também que você precisa adequar a sua fala ao que está no slide para as pessoas olharem para você e não para o slide. Então, pouco conteúdo que chame atenção, de preferência fotos, imagens ou dados específicos. Não coloque o slide com muita informação, ok? E por fim, a dica mais importante de todas, porque é o maior erro cometido. Nunca faça uma apresentação sobre a qual você não esteja preparado. Não fale sobre uma coisa que você não tenha estudado profundamente. Se você viu a nossa primeira videoaula do curso Como Perder o Medo de Falar em Público, você vai lembrar que uma das dicas era se preparar muito bem para a sua apresentação. Cara, é incrível que quando a gente não se prepara, quando a gente não sabe sobre o que está falando, as pessoas percebem isso. Por mais que você seja um incrível orador, por mais que você saiba falar, interagir, por mais que você saiba contar piada, fazer o público rir, no final, aquelas pessoas que são críticas, elas saberão se você sabe do que está falando ou não. Então se prepare da maneira adequada, leia o máximo que você puder, tenha conteúdo para falar sobre aquele assunto que você está se propondo a falar, porque senão as pessoas vão te desmascarar. Minha dica é estude o máximo que puder sobre o conteúdo e no dia exponha, entregue algo, porque afinal de contas, falar em público é um serviço e no final as pessoas estão esperando que você dê algo em troca pelo tempo que ela disponibilizou para você. São 10 coisas que você deve evitar na sua vida. Ou melhor, 10 coisas que se transformam em 10 dicas, essas 10 dicas que eu acabei de te dar para você praticar. É claro que tudo isso que eu te falei é comum que você erre, é comum que você pratique, é comum que você faça alguma coisa errada na sua apresentação e tá tudo bem. Afinal de contas, nós estamos em um processo evolutivo. O que eu te digo é, diante da sua prática, perceba os erros que você está cometendo para tentar ser uma pessoa melhor e também construir uma apresentação cada vez melhor, beleza? Espero que vocês tenham gostado e continue aí nos acompanhando tanto no canal do YouTube, que eu sugiro que você se inscreva, comente, deixe aí o seu like, como também nos nossos cursos. Lembrando que teremos o curso de oratória de alto impacto, que está aqui na página para você fazer uma inscrição caso queira, beleza, galerinha? Até a próxima videoaula. Valeu!